Olá, olá, olá! Boa tarde! Mais uma live muito pedida por vocês. Por quê? Nós temos aí um projeto muito incrível acontecendo e esse projeto vai ajudar muito a gente da saboaria do cosmético artesanal. E pra gente falar sobre esse assunto, que é incrível, que vocês perguntem, ó, vocês mandaram um montão de perguntas pra gente já, tá? Eu tô aqui com a pessoa que tá protegendo a gente de uma forma muito profissional. Ela é bagunceira pra caramba, ela chega falando. Mas ela tá fazendo isso lá dentro pra conseguir pra gente um projeto de lei, uma emenda, né, que a gente pode falar, colocar a gente dentro do mesmo hall de artesanato como cosmético artesanal. E a gente tá aqui com a Adriana Ventura. Olá, olá, olá! Gente, é uma honra estar aqui com o Peter Paiva. É a segunda live ou a terceira? É segunda ou terceira? Acho que é a segunda. segunda. Mas não foi Terceira. Acho que é a terceira, a gente fez uma lá no começo, é verdade. Então assim, é um super prazer estar aqui, eu agradeço muito você, tanto pelas suas iniciativas que encantam e assim, e inspiram, né, gente? A gente precisa de pessoas inspiradoras. A gente está numa fase que a gente olha para um lado, não se inspira, olha para o outro, não se inspira. Então, olhar uma pessoa que inspira e faz a gente pensar numa coisa melhor, positiva, é muito bom. Então, eu te agradeço, Peter. E você está aqui também, não como política, não, tá? Mas eu racho o bico, gente, porque ela fala muita verdade. Eu falo, você não tem medo de, às vezes, tomar uma... Olha, você sabe que tem dia que eu fico... de vez em quando, assim, minha mãe liga... Como você falou um negócio desse? Eu tô preocupada, eu vou mandar te matar. Aí liga outra amiga, pega a polícia legislativa, porque eu vou falando, eu não quero nem saber. O ambiente que você trabalha é onde, só pra gente saber? Olha, eu fico em Brasília. Eu fico em Brasília, na Câmara dos Deputados, eu sou deputada federal, e aí a gente briga pelo que é certo. Então, eu fico brigando, gente, por transparência, eu fico brigando, cadê o dinheiro que estava aqui, por que a educação está sem sobe dinheiro. De uma hora para outra? Não, sobe, assim, a gente não sabe onde vai. Daí o povo fala, não, tá tudo lá. Eu vou lá, eu fico somando item por item. Tá faltando dinheiro aqui, para onde foi? O papel de um deputado, muito mais do que fazer pose, subir em palanque e gastar o seu dinheiro com o que não precisa, é fiscalizar. Fiscalizar o dinheiro da população. Todos nós somos donos do dinheiro e o deputado está lá para ver o que o governador está fazendo, se for o estadual, o que o presidente está fazendo, se for o federal. Eu sou federal. Então imagina que eu tenho bastante coisa para fiscalizar, hein? Qual a diferença do estadual e do federal? Só para saber. Basicamente assim, todos os deputados têm funções básicas que são fazer leis, que eu espero que não sejam inúteis, que nem a nossa lei é maravilhosa, porque resolve um problema e uma necessidade. Agora, tem lei que não serve para nada. Então o deputado serve para fazer leis e para fiscalizar o executivo. No caso do estadual, ele faz leis de âmbito estadual e fiscaliza o executivo. E federal, leis de âmbito federal, tudo que responde saúde, educação, essas coisas amplas, e ambiente de negócios, e impostos e tributação, e também fiscalizar o executivo. Para onde foi o dinheiro do orçamento, onde vamos gastar, tudo isso é papel de um deputado. Legal. É porque a gente às vezes não sabe, né? Não sabe. Na nossa bolha, fala, ajuda a gente, faz Não, isso. e é engraçado que às vezes eu fico assim, olha, tal, você é deputado federal, a pessoa olha pra mim e fala assim, ela deve ser uma daquelas que fica roubando dinheiro em Brasília. Mas eu falo, gente, eu faço muita coisa, porque tem muito trabalho pra fazer, mas principalmente agora a gente vê, né, ano de eleição e tal, as pessoas vão saber o que essa pessoa precisa fazer, o que essa pessoa precisa fazer pra acompanhar depois. Sim. E você pegou esse projeto, conta um pouquinho como você pegou o projeto da saboaria artesanal, saiu no jornal, até daí que a gente ficou sabendo, caraca, que demais. Gente, foi muito engraçado, porque é assim, eu sou professora de empreendedorismo, né, então eu sou professora, eu dou aula... Sebrae, assim? Tipo, eu dou aula na GV, dou aula na Fundação Getúlio Vargas, eu dou aula de gestão e empreendedorismo. Você pode vir dar umas aulas, gente? Quando vocês professora quiserem. Da GV aqui, gente. Gente, quando vocês quiserem. Você troca quiserem. de roupa? Tira a roupa do deputado, tá brincando. Não, e sabe o que é engraçado? E o pessoal até fala assim, olha pra mim, mede do cabelo... Você não parece uma deputada. Eu falo, ai meu Deus do céu. E é engraçado, porque parece que as pessoas são roupas. E você sabe que eu tenho, você sabe minha tese de doutorado? Foi sobre integridade, porque eu ficava indignada como as pessoas eram de um jeito de manhã, outro jeito na hora do almoço e outro jeito à noite. Então assim, eu sou maloqueira lá na Câmara dos Deputados, lá na GV e na minha casa. É tudo a mesma pessoa. Gente da gente, tá certíssimo. Fala. Mas assim, deixa eu falar do projeto rapidamente. Eu estou na Comissão de Seguridade Social e Família e Saúde. E nessa comissão passam projetos. Na Câmara dos Deputados tem vários projetos de lei, a gente sabe que tem 20 mil projetos de lei, e eles passam pela Comissão da Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça. Tem um monte de comissão até se tornar uma lei. Comissão tem vários deputados que discutem ou aprovam ou não aprovam. E eu estava lá na Comissão de Saúde, chegou o projeto, né? Esse da
saboaria artesanal chegou ali e eu sou professora de empreendedorismo. E eu não era relatora naquele momento, eu me tornei depois. E eu vi ali que tinha um deputado que pegou o projeto, que queria justamente fazer o quê? Simplificar. Queria fazer com que os saboeiros artesanais e todos que trabalham nessa área de vocês, que eu acho maravilhosa, queria que seguisse as mesmas regras de grandes indústrias e tal. E eu fiquei indignada. Eu falei, como assim, gente? É uma atividade artesanal. O objetivo que nunca viu, né? Não, o objetivo desse projeto é colocar, é justamente isso, é simplificar e enquadrar na lei do artesanato. Não faz sentido uma pessoa que faz artesanalmente algumas coisas ter que se sujeitar ao que grandes corporações fazem, com outras, tem muito gasto, muito isso, não tem cabimento. Simplesmente é inviabilizar. E eu peguei aquilo e fui lá conversar com o relator. Eu falei, eu sou relator, né? Que era um outro deputado. Eu falei, não faz sentido isso daqui. Não, porque tem que ser... mesmo. Eu fui curiar mesmo, sou chata, eu acho errado, ainda mais quando tá mexendo com pessoas, com pequenos empreendedores, com pequeno... É uma coisa artesanal, pelo amor de Deus, gente, assim. Aí fui lá falar com ele. E ele, assim, ele tem uma outra visão, né? Porque eu sou empreendedora, eu brinco que eu puxo a carroça, mas vamos... Não, porque isso, porque é médico, porque isso pode fazer isso. O que eu fiz? Eu fiz um voto separado. Então tinha num projeto, tinha o voto dele e o meu voto. Eu fiz por escrito, dizendo não, o projeto tem que ser aprovado. Graças a Deus, que esse anjo falou na orelha dela. Pois é. Porque se não fosse por isso, ela não tinha pego o projeto e... Não, mas o legal foi o que aconteceu. No dia da votação, chamaram ali a votação, não sei o quê. O relator falou, tarará, eu levantei a mão, eu falei, eu tenho um voto separado. E falei. O legal é que a comissão, um deputado apoiou, o outro deputado apoiou, e todo mundo começou a apoiar. E eu falei, que coisa boa, estamos salvos, foi muito bom. E aí no final, até porque eu acho que é legal, assim, tirando o lado bacana da coisa, e às vezes a gente passa raiva, mas é legal a gente construir com todas as pessoas, né? E o que eu falo é que assim, ali é uma casa democrática, gente. Você pode gostar mais de um, menos de outro e tal, mas todo mundo tem que construir junto, porque é um país só, né? A gente vive num país só. E eu lembro que depois eu fui lá conversar de novo com o deputado relator e a gente pediu pra ele, olha, por favor, refaz o projeto, faz isso. E ele topou, e daí deu tudo certo, saiu dessa comissão, foi pra outra comissão. Você acredita que era falta de informação, ignorância dele, de não entender sobre o... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu diria que é um pouco de exagero, desse preciosismo, sabe aquela coisa? Que meu filho não anda no chão e não pode engatinhar, porque se tiver uma sujeirinha microscópica vai acontecer. Tem pessoas que são assim, né? E um pouco isso, um pouco de não conhecimento do que é a profissão. Imagina que a pessoa tem um outro olhar, né? Isso que eu falo é o não saber, né? O não conhecer a profissão, como funciona. Tem muita coisa que a gente não sabe. Eu faço lei às vezes, eu faço um projeto de lei. Daí me liga não sei quem que viu o meu projeto de lei. E fala assim, deputada, pelo amor de Deus, aqui na ponta, se você fizer isso, vai acontecer isso, isso vai prejudicar isso. E a gente refaz, volta para trás, conversa com as pessoas. Eu acho que é um pouco das duas coisas, Peter. É um pouco de preciosismo de um lado e um pouco de não conhecimento. Mas daí quando ele viu, e é uma pessoa bacana também, né? Não é assim. E fizemos. Aí foi para outra comissão. Lá tem um monte de comissão que o projeto de lei precisa passar, viu, gente? São várias comissões até ser aprovado. Aí foi para a Comissão de Constituição e Justiça, que eu estou. E ali eu fui relatora, ali foi unânime, todos os deputados adoraram, gostaram, fizeram sentido. Vendeu bem a ideia. Gente, foi o máximo, assim, eu saí de lá me achando. E quando você vai vender para eles, você fala sobre isso, tem uma galera que trabalha com cosméticos artesanais, com sabonetes, e eles estão soltos, sem ter onde se apoiar. Como que você vende essa ideia? Então, isso ela já fez, dá pra ela fazer aqui, dar uma palhinha. Não, mas na verdade assim, o que a gente mostra? A gente mostra que a gente está lá para legislar para o cidadão, para o indivíduo, para a pessoa que está ali, certo? Que precisa, no dia a dia. Não é para grandes corporações, não é para um ou outro fulano que tem possibilidade. A gente tem que fazer para quem realmente atua. Gente, o artesanato, pelo amor de Deus, tudo que é artesanal no nosso país é uma coisa muito emblemática, né? A gente tem diversos empreendedores. Fui para Embu das Artes outro dia, eu vou andando assim, né? A gente vai andando e se encantando com tanto talento que tem de diversos tipos e tal. E será que tem um número que hoje tem algum lugar que mostra o número de pessoas que hoje vivem dessa renda, né? Do artesanato? Porque aumentou muito, gente, muito. Pois é, depois da pandemia, eu vou achar esse número e eu vou até passar para você e em alguma live tua você vai falar. Por quê?
quando a gente aprovou na CCJ, né, que foi no ano passado, já foi um super fuar, porque falaram assim, ai, né, porque tem tantos artesãos no Brasil. Então, esse número era de antes da pandemia. Depois da pandemia, onde um monte de gente perdeu o emprego, um monte de gente assim, tá passando fome, a gente sabe todos os problemas acarretados, aumentou muito, porque o número de empreendedores aumentou, né, os autos declarados. A busca que a gente tem por pessoas querendo se informar mais, ou saber mesmo calcular a história para agora realmente ganhar dinheiro muito. Pois é. Mas aí foi aprovado na CCJ. E depois que foi aprovado na CCJ, voltou pro Senado. Aí a gente parou, foi onde a gente parou a nossa história. Eu acho que a última vez que eu vim aqui, a gente estava nessa fase. Sim. Aprovou, foi pro Senado. E aí a pergunta é, e aí o que aconteceu? Bom, eu tenho que fazer um disclaimer, posso? Pode. O seguinte, gente, as coisas lá são demoradas. Então a gente tem que ver, vocês sabem, e eu tô chacoalhando, porque eu já fiz um monte de gente, já falei com um monte de gente. O que eu fiz nesse meio tempo? Na pandemia, as coisas demoram muito mais do que o normal, que já é demorado. Ponto número 2. Ano eleitoral não anda quase nada, as coisas... Achei que agora era hora deles quererem acelerar tudo pra mostrar serviço. Pois é, deveria. Assim, né? Que a gente pensa, né? Deveria, né? E eu tentei. Mas o que eu fiz? Antes de tudo, eu comecei de 2 lados. Eu ataquei dos 2 lados. Primeiro eu fui lá e fiz chegar, fiquei atazanando a secretária, até chegar, foi pro Senado. Depois que chegou no Senado, eu fiquei atazanando a Secretaria-Geral da Mesa. O que é a secretaria? É aquela pessoa que pega e distribui. Então, o nosso projeto já foi para a Comissão de Assuntos Sociais. Então, já está lá. Já está numa comissão, já andamos mais um degrau. Paralelamente a isso, eu estou conversando com os senadores dessa comissão. Eu estou pedindo, vai lá, pega a relatoria. Estou pegando os senadores que são bacanas, que apoiam, que são, sabe, que vem sentido. Já falei com 2. Vamos ver com quem cai. Falei, vai lá, pede para você ser o relator. E uma outra coisa que eu fiz também paralela, que eu acho bacana contar, eu mandei uma indicação para a Anvisa. O que é uma indicação? Eu, deputada federal, mando como se fosse um ofício para um órgão do executivo. Então, assim, eu mandei para a Anvisa, que é uma agência reguladora, falando da importância de separar o que é artesanal, do que é industrial, que não pode ser exigido a mesma coisa. Então, eu mandei uma indicação, eu posso até te encaminhar a indicação, porque é legal você olhar como as coisas... Porque daí a diretora da Anvisa vai pegar e vai falar, legal, ela está preocupada com isso, tem um projeto de lei. Porque quando bater lá na Anvisa, ela já vai saber o que fazer. É isso. Perfeito. E assim, é uma coisa que eles não tem como eles negar, porque é aprovada a matéria-prima que nós utilizamos, aprovado pela Anvisa. Isso existe há mais de 50 anos no Brasil. Então, se a gente parar para pensar, gente, é um trabalho artesanal que já está embutido na nossa cultura. Você, desde pequena, vê sabonete artesanal por aí, que seja vela ou qualquer produto aromatizador. Isso tudo já existe. Agora, o que a gente está tentando é colocar isso dentro da lei do artesanato e ver como que eles vão lidar com isso para que a gente continue, inicialmente, trabalhando como nós trabalhamos, só que com o apoio deles. Quer dizer, com algumas regras para dar menos errado. Eu acho que a regra leve ajuda a dar menos errado. Isso. Eu acho que é bem essa pegada mesmo, porque, gente, ninguém está inventando a roda aqui. Eu acho que é legal esse teu comentário, porque, assim, já acontece, já faz, então a gente só está tentando regularizar o que já é feito, que para vocês ficarem tranquilos. Eu acho que o objetivo é trazer tranquilidade e simplificar a vida de vocês, né? Lembrando que a gente tem aqui várias perguntas, mas você já falou aonde que tá e como tá. Isso. Mas para que vai servir essa lei? Vamos para a pergunta que mais... Depois eu vou responder. Isso. E se a gente não tem a lei, como que a gente trabalha? Vou responder já. Tá tudo certo aí, gente? A gente tá aqui numa conversa, né? Tá numa conversa um pouco informal. Tem muito assunto pra vocês. E tem muito assunto e não é só isso. O Peter tá aqui no meio do 1 milhão de coisas que ele faz. Eu tô no 1 milhão de coisas que eu faço. A gente resolveu se unir pra conversar com vocês. Nem se for por meia hora pra contar as boas novidades. Perfeito. Mas assim, o objetivo deste projeto mesmo é simplificar e dar tranquilidade para as pessoas que trabalham com isso, né? Isso. Porque vocês já fazem isso. Agora eu acho que é bom você completar com a tua visão, porque você que vivencia tudo isso e sabe dos problemas todos, dá lá. Hoje, a gente consegue trabalhar dentro de casa, artesanalmente numa boa, no mercado informal numa boa. Lembrando que informal não é ilegal. Porque quando você usa uma matéria-prima e você faz um trabalho que já é comum no mundo, nós vamos falar que o Brasil é um dos lugares que mais faz sabonetes artesanais.
tá? Eu falo isso olhando o mercado da Europa, olhando o mercado do Japão e olhando o mercado dos Estados Unidos. O Brasil é mais forte. E quando a gente tem mais insumos, tem mais variedades, a gente vê isso pelo Pinterest. O Pinterest, de novo, me deu o selo de Prêmio Creator, quer dizer, estamos entre os... Que bravo! Estamos entre os Genial 50 isso! melhores criadores de conteúdo do mundo. Quer dizer, dentro do mundo da saboria, nós somos os maiores criadores de conteúdo. Quer dizer, o Brasil está muito na frente, muito. Então, lembrando que isso tudo acontece de uma forma natural, porque já está na nossa cultura, já é feito, é ensinado e toda a matéria-prima que a gente usa é aprovada por eles. Isso. Então já acontece. No informal, já acontece. Eu faço e vendo para minha amiga. É a venda one-to-one, a venda direta. E pela lei do consumidor, o que é seu, você pode vender. Claro. Ok? Quando a gente fala disso, a gente está tentando fazer um movimento para que você possa virar uma MEI. Para que você possa virar uma microempresa, uma empresa. E a ideia é que a gente tenha respaldo. Hoje, deputada, eu ia falar advogada, deputada, quando a gente tenta abrir uma empresa, a Anvisa vem e fala, não, você tem que seguir o padrão da indústria, porque você virou CNPJ. Então, qual que é o problema? Montar uma empresa para você gerar nota para uma outra empresa. Não pode. E quando eu viro MEI? Não pode. Mas eu virei. Mas o MEI não está dizendo que você pode ter uma fábrica de sabonetes. Está dizendo que você pode ser um artesão. E a gente está querendo justamente criar um espaço seguro onde vocês possam comercializar de uma maneira tranquila e simplificada dentro da lei do artesanato. E eu tenho até um pouco do receio do crescer muito. Eu não quero que cresçam muito. Não quero. Eu quero que você tenha a sua portinha, que você tenha aquilo ali formatado. Eu não quero hoje que você venda para uma farmácia, que você vire uma indústria. Eu não quero hoje. Eu tenho mais de 100 alunas que viraram indústria. Mas elas tinham porte, tempo, muito estudo, passaram por um perrengão. Agora o que eu tô falando é o pequeno que quer abrir um quiosque. Entendeu? Ah, mas Peter, tem várias alunas que têm quiosque. Foram até a prefeitura e conseguiram se encaixar com uma loja de lembrancinha. Depende de cada prefeitura, gente, para falar sim ou não, tá bom? Depende. Tem muitas alunas que têm lojinha. Tem lojinha de artesanato. Mas não caracteriza uma fábrica de cosmético. É uma lojinha de artesanato, ela vende de tudo um pouco. É que é lindo. Existe um pouco também dentro da nossa cultura, as pessoas se viram e conseguem se organizar. Seja com lojinha de artesanato que não está produzindo, não está comercializando. Ou 99% que vende no seu Insta, vende na sua rede social. E cada um se organiza de uma maneira. Agora, para tornar uma coisa tranquila, fácil, ágil para todo mundo, o nosso objetivo é esse, né? Porque muitas alunas querem, daqui a pouco, quando vê que a história está muito legal, porque só cresce, gente. Não teve queda do nosso mercado. O mercado de cosmético cresce com a pandemia e com a crise. O nosso cresce também porque as pessoas buscam mais essa segunda renda ou essa primeira renda. E tudo isso vai sendo qualificado também com o avanço da matéria-prima e de todas as ideias. Então só melhora. Só melhora. Vai ter uma feira de cosmético agora gigante. Eu fui convidado para a próxima palestrar dentro de uma feira de cosmético. Para falar sobre desenvolvimento. Né? Então assim, só cresce porque nós estamos apresentando de uma forma diferente. Nós estamos qualificando e educando que a artesã não se veja como pobrezinha, coitadinha, e veja como uma artesã nobre, bem apessoada. Essa é a ideia, para que você tenha valor. Até esse momento, você continua trabalhando do jeito que é, sem abrir loja, sem abrir empresa. Porque se você abre empresa, você vira MEI, tá? Virando MEI, você vira CNPJ. Aí a Anvisa pode falar pra você, ó. Não pode. CNPJ tem que seguir todo o padrão, que é o que ela falou, não. Vai fazer o artesão virar indústria? Como assim? A gente quer mostrar pra vocês um cenário, não só a gente, tá? Porque tem o Leandro da Ensabor e também tem toda uma comissão por trás de tudo isso que eu tenho que agradecer, porque não partiu de mim isso. Partiu do Leandro. O Leandro e algumas pessoas mandaram pra mim e falaram, Peter, dá força pra gente. Eu falei, lógico. Não, inclusive o Leandro tá sempre presente no meu gabinete também, o que preciso, o que manda. Porque a gente precisa de vocês pra ter informação do que pode, do que não pode. Tanto assim que eu cheguei hoje aqui, gente, eu não ia contar, mas eu vou contar.
Eu cheguei hoje pro Peter e falei, Peter, um monte de pergunta que fizeram, não fizeram pra mim, fizeram pra você que tá na ponta, porque tem coisa que só ele que sabe responder. Sobre venda, sobre o nosso dia a dia. Exatamente, exatamente. E a ideia do Leandro é muito boa. E Lê, a gente não avançou além daquilo da última conversa. Na verdade, agora ela vem com a resposta de que agora temos na mão. Então agora a gente tem que começar a preparar o próximo passo. Eu já vou falar qual que é o próximo passo, inclusive. Leandro, se você estiver ouvindo a gente, olha, vamos fazer um call, alguma coisa, a gente conversa por 5 minutos, porque agora a gente tem que trabalhar na comissão de assuntos sociais. Então, eu instruo vocês, isso é uma coisa super tranquila. Eu não vejo problema nenhum ali, eu acho que a gente vai avançar bem. Então passa mais uma, e aí depois a mais depois forte... Depois a passação. E a Anvisa? Então, a Anvisa eu mandei indicação. Eu quero ir fazer uma visita na Anvisa, seria legal se vocês puderem ir comigo, inclusive. A gente, seja em Brasília, ou então a gente faz um Zoom, dá pra eu combinar um Zoom pra vocês não terem que sair de São Paulo, esse deslocamento tá tudo certo. Visitar, não tem problema, pode vir, Gabinete 802, gente, anexo 4, é casa do povo, são todos bem-vindos, não é nem meu gabinete, é nosso gabinete. Mas aí, a gente vai na Anvisa, marca uma reunião, eu posso até cuidar disso, se vocês toparem, para explicar, porque às vezes a pessoa chega lá, fica que nem o nosso primeiro relator, que ele não conhecia bem o dia a dia como era e mistura uma coisa com a outra, ele não pode misturar. Essa feira grande de cosmético tem uma das diretoras da Anvisa, que me conhece. Ela é amiga de uma pessoa que está dentro do nosso grupo. E ela já falou, Peter, calma que eu vou fazer ela te amar, calma aí. Então ela já vai também fazer a frente. Pra quê? Pra saber qual é o que a gente quer. A gente não quer fazer com que a indústria venda menos. A gente quer fazer com que quem faça se profissionalize e também coloque em menos risco qualquer coisa. Tá bom? Essa é a nossa ideia. Então, tem perguntas aí? Quantas pessoas nós temos que eu não vi hoje? 417. Tem muitas perguntas, querem? Pois assunto bom, né, gente? Esse assunto bom, isso é pauta positiva, isso é coisa boa pro país. A venda online. Como fazer sem CNPJ? A venda online não precisa de CNPJ. Ainda não tem uma lei obrigando a venda online por CNPJ, tá bom? Na verdade, as leis... Mas aí você está vendendo a pessoa física, né? Você está falando de física, e as leis para internet, elas ainda são muito pequenininhas. Não ajuda o que a gente precisava que ajudasse, que é a gente ter menos fraudes e menos coisas erradas, tá? Então, no online é o que a gente faz. Vende pelo direct, é sempre redes sociais. Eu não vou dizer pra você que você precisa abrir um site, montar um site. Redes sociais tem... direto pelo Instagram, direto pelo... Sim, tem as lojinhas ali dentro que ajudam muito. As lojinhas, Tem pergunta aí, Pri? Tem. Sem MEI, eu posso participar de feiras? Tem até essa pergunta aqui, boa. Depende da feira de artesanato, pode sim, tá bom? Depende de como você tem que fazer a inscrição. Se é para uma feira da prefeitura, eles não podem te obrigar a ter MEI. Porque o MEI não obriga a fazer nota para todo mundo. Obriga a fazer nota só para outra empresa. Então, assim, tem que perguntar por que precisa. Por que eu falo isso? Quando nós falamos sobre ter MEI, pra gente às vezes ter uma aposentadoria, mas isso dá pra gente recolher o INSS. Então assim, avulso. Então algumas pessoas, ou muitas alunas, montaram MEI, nunca usaram, deixaram de pagar e estão endividadas. Então eu prefiro que você hoje não se endivide. Vamos ganhar porte, ganhar experiência, fazer caixa, fazer verba, para que você possa ter essa estrutura. Porque senão a pessoa... Porque a partir do momento que você abre, você tem o CNPJ, você precisa cuidar dele, gente. Né? Você precisa... Tem as taxas que você paga, você cria obrigações. Não é só, eu criei aqui... Nem sei quanto tá hoje. Então, tava 34, passou para 50 e pouco, eu acho. É isso que eu ia falar, já tá em 60 já aumentou, e pouco. Já aumentou um pouco. Então, fique atenta. E outra coisa também, te possibilita, tem que ver se faz sentido. Eu lembro que uma vez, eu comecei a dar aula de balé, não tem nada a ver com esse assunto, mas é parecido, porque tudo é artístico. Eu comecei a dar aula de balé e eu queria ter um recibo, ser autônoma. E eu criei um FUA, virei RPA, tinha aquele RPA. Nunca usei pra nada, porque eu não precisava disso. Então a gente precisa fazer o que é necessário. Sim. Então é isso que você tá trazendo. Precisa? Precisa pra quê? Precisa ter retorno, precisa fazer produtos de qualidade, precisa confiar na matéria-prima que você usa, precisa entender o feedback do cliente, você precisa de muitas coisas antes de abrir uma empresa, tá bom? Mas isso a gente ajuda dia a dia com vocês nos nossos vídeos e com as parcerias e a próxima visita dela que vai ser como empreendedora. Vamos fazer uma lá de Brasília pra vocês, vai ser chique, a gente não avisa. Oi! É isso aí. Peter, posso vender meus aromatizadores e produtos para casa na minha loja de material para construção? Esse é um ponto que tem gente que fala assim, eu tenho uma estética, eu posso fazer uma vitrine aqui e colocar? Se não for nada muito
Eu não vejo problema nenhum. Algo leve, gente. A gente vai no salão e tem várias coisas à venda ali. Eu acho que poderia. Agora, na sua loja de material de construção, vamos falar que você precisa ser 100% correto. Ser 100% correto é tudo que você coloca na loja, tem que entrar com nota e tem que sair com nota. Não, e tem um comentário que eu quero fazer que não tem nada a ver com material de construção e nem com cosmético, mas eu lembro que eu tinha um espaço de produção cultural e tudo. E eu queria, porque eu queria vender café e vender isso lá dentro. E eu lembro que essa pessoa que tem material de construção tem que perguntar para quem? Pro contador dela. Porque no contador dela tem aquele KNAI que fala exatamente na tua atividade você pode. Porque eu lembro que ele falava para mim assim, olha, você pode vender bala, chocolate, não sei o quê, mas você não pode vender bebida. Por que eu não posso vender bebida? Porque não estava no fim. Então chega com o contador, que o contador é a pessoa indicada para cada negócio, pode uma coisa, não é, Peter? Perfeito. E o contador também te ajuda a você justificar essa entrada. Lógico. Tá? Você justifica a entrada para você ter a saída e pagar o imposto da saída, tá? Então pensa nisso. Se for algo pequeno dentro de outro setor, eu achei como teste, ou você ir fazendo, ok. Até para ver se vende, né? Só não vai poder montar um setor ou uma loja de cosméticos ali dentro, tá? Então, cuidado, é tudo coisa pequenininha. É isso que eu tento fazer vocês fugirem. Vai pra venda one-to-one, vai pra bazar, vai pra dentro do que é o nosso mundo, que é o artesanato, que você não vai ser ruim. Podemos fazer a base do sabonete com soda em casa para comercializar? É um tipo de sabonete. Que eu acho que até que entrou numa outra discussão que teve lá em Brasília sobre a diferença... Sim, da soda e dos óleos, que era vivo, vegetal. Eu lembro disso. Que daí eu não que é assisti, soda... Nossa, eles estão discutindo uma coisa que eu não estou entendendo nada. Eu, por exemplo, gente, eu não estava entendendo nada. Eu falei, mas o que tem isso a ver com... Né? Porque eles começaram que como é soda, como é isso, tinha que ser industrial porque é mais danoso. É uma bobagem qualquer, não é? Pois é. Assim, você tem como aprender, fazer o cold process, que é o processo a frio, misturando aí, né, a soda, a lixívia, que é a água soda cáustica e os óleos, e aí fazer todo o processo para isso virar o sabão mais antigo de todos e mais tradicional. Esse aí é o primeiro. Para fazer o teu trabalho, que é o glicerinado, você tem que fazer esse, tira uma matéria-prima que são os noodles desse, e aí isso é uma parte do endurecimento da minha. Então, assim, o fazer em casa com soda, que é o cold, que é o sabonete natural, que as pessoas falam, e que hoje as pessoas fazem tanto e gostam tanto, pode, é o que a gente está falando. É que lá em Brasília, quando aconteceu essa pergunta, eles falaram, o artesanal glicerinado pode, o com soda não pode. É exatamente isso. Eu não pode dividir. Isso. Agora que era de unir, vocês estão dividindo. Você tá vendo como é Pelo bom amor a gente... de Deus. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que lá a gente discute coisas tal que muitas vezes não é da nossa área, não entende. Então essa parceria é importante. Sim. Porque o que você está me falando aqui, se eu soubesse eu falaria lá, gente, né? Porque estavam... E eu tava dando aula numa loja em Brasília, e aí uma aluna falou, aí na hora eu falei, se não tem ninguém, nenhum senador pra eu ajudar, porque o que ele falou ali foi muita besteira. Bobagem. Muita bobagem. E aí vai acabar perdendo a nossa chance. Exatamente. E aí, graças a Deus que você apareceu, Vai pegou lá, a nossa chance vai e lá, fez a chance vai lá, certa. vamos lá. Participar de feira. Tendo MEI, posso ser dependente do meu marido no imposto de renda? Eu não sei. É uma pergunta meio técnica. Tendo MEI, posso ser dependente Mas do tudo isso é contador que responde, porque são detalhes técnicos e às vezes você pode com uns casos e não pode nos outros. Depende se teu marido tem. Então conversa com teu contador e quem cuida do IR de vocês. Isso, e lembra que cada bairro tem o Sebrae. E o Sebrae foi o que genial. estimulou o MEI. Se Genial. você marcar um horário, eles são ali exatamente isso. Eles são pagos pela comissão dos comerciários, Isso. que é aquela verba deles, eles estão prontos para te atender. E o Sebrae hoje atende pessoas que estão à beira da falência. Eles falam que ninguém vem aqui bonitinho, com roupa limpa, falando, tô com dinheiro, queria investir. A maioria das pessoas diz, tô ferrado, que eu faço? minha vida. Que então eu vai faço? lá no Sebrae, marca uma hora que você tem direito, é de graça, para você se consultar com eles, para eles te falarem o que você tem que fazer para dar certo, tá bom? E se eles falarem que tem que ter um mês, você vem falar com a gente. Porque o mês só vai acontecer depois que você tiver porte, tudo organizadinho. Tiver com a roupa toda arrumadinha, tá? Isso mesmo. Vamos lá. Sendo artesã, posso vender meus produtos em loja? Essa pergunta é muito Já comum. foi, né? Então, já foi. Cuidado, tá? Cuidado, porque se a loja te caracterizar como uma indústria ali, não pode. Se for só um mimozinho, ok. Vai vender você, vai montar o seu online, tá? É ilegal comercializar cosméticos artesanais? Eu vou deixar pra você. Não, mas eu acho um absurdo falar isso, cara. Isso até me irrita, assim. Eu ouço um negócio desse, é uma afronta pra quem trabalha com isso, pra quem sabe o que é o artesanato no Brasil. Delas e deles. Então. Gente, a gente trabalha com cosmético artesanal no mercado informal. E mais, eu tenho um e-mail de 400 mil pessoas.
mas esse tanto de gente faz seu sabonete e tenta ganhar vida e pagar a sua conta ou comer com isso. Tá? Isso está dentro da nossa cultura. Eu li um e-mail da Anvisa interno que dizia: sabemos que isso é uma prática cultural, Claro. não podemos impedir e sim fiscalizar as lojas e os distribuidores de matéria-prima para que estejam de acordo com o necessário para que eles façam o produto e não coloquem em risco a saúde pública. Olha que linda essa Não, explicação. é linda essa explicação e uma outra explicação, que o fato de ser informal não quer dizer que seja legal, Peter, entendeu? Eu fiz Mas eu acho que- em Brasília, muitos anos atrás, e era isso. Você é legal. Era o nome. Então, porque assim, mas é o que você falou, comedido, teu one-to-one, o jeito que você sabe trabalhar. Mas vai lá. Ok. Os produtos precisam de etiqueta de segurança com código de barra, responsável técnico, composição? Responsável técnico você não consegue. Nós estamos falando sobre informal. Quando a gente fala sobre informal, você consegue até ter um código de barras, porque isso é tranquilo. Agora, você não pode colocar responsável técnico. Ah, meu marido é técnico. Não pode. Ele pode perder o CRQ dele. Você pode colocar, sim, na sua etiqueta de segurança, informações que levem segurança para as pessoas, como, por exemplo, composição, que é o mais obrigatório. Aonde, se a pessoa tiver qualquer, alergia a qualquer produto, quer dizer, ela não pode com derivado de leite. Vai estar escrito na etiqueta, tá bom? Ela não pode com sal, tá escrito na etiqueta. E lembra, quando está escrito na etiqueta, você tá livre de qualquer reclamação, porque você informou. Essa é a obrigação da gente, informar. Posso colocar, então, data de fabricação e validade, todos os produtos têm. Posso colocar todas as indicações, principalmente indicação de produto artesanal, que é muito importante. Porque às vezes você faz tão maravilhosamente bem que as pessoas falam: isso não é artesanal, eu escuto muito isso. Isso não é artesanal, não pode ser. É tão perfeito. Que raiva. Não, mas eu posso falar, eu também já pensei isso das tuas coisas. Quando eu olho, eu falo, gente, mas Tá é bom, tudo vou tão fazer. Que lindo. raiva pra ela, que a gente não pode trabalhar. Posso ter uma empresa de cosméticos artesanais? Você já falou. Não, porque uma empresa de cosmético artesanal é uma indústria hoje. Depois que a deputada e mais tudo que ela for fazer, Leandro fizer e eu também, para ajudar a escrever isso direitinho, eles falarem: ok, é pequenininho, não é tão ousado, não vai tomar o lugar da indústria e vai fazer só com que eles regularizem e leve, que eles consigam ter esse porte, aí a gente vai poder ter uma empresa, tá bom? Tem perguntas aí? Quer perguntar? Vocês estão perguntando um monte de coisa ou a gente tá respondendo direitinho? Tá respondendo direitinho. Tá Ah, respondendo, tamo né? indo, então beleza. Ainda tem um monte de pergunta. Tem mais aí? Mais alguma? Não. Não? Tem mais Tamo aqui. indo. Mas eu acho que já Qual a respondemos. probabilidade da PL ser aprovada? Gente, o projeto de lei, o PL será aprovado, tá bom? Tá, E se meu eu bem. tiver que ir lá e sei lá fazer o quê, entendeu? Olha, é claro que vai ter, provavelmente lá no Senado, vai ter uma coisinha ou outra que vão levantar, mas eu acho que tudo dentro da conversa, eu acho que a questão de você ter falado, você e o Leandro disponíveis, falando como é a ponta, não tem problema, tá bom? A gente precisa fazer cair na mão de um senador bacana. Essa é a nossa... Minha missão agora é achar um senador bacana. E também vai ser desenhado o que a Anvisa vai... Isso, eu Então, acho que essa é dá a pra parte fazer mais- uma composição. mais preciosa. Preciso informar como faço os testes, a eficácia e durabilidade dos cosméticos artesanais. Gente, Eu até nenhum assustei. produto que vocês compram tem informado como foi feito o teste. Precisa fazer o teste, precisa saber o que você está usando, precisa usar matérias-primas aprovadas para o setor, tá bom? Não cai no truque de pegar qualquer coisa ou comprar produtos sem rótulo realmente com tudo que precisa. Isso é o nosso dever como distribuidor de matéria-prima. Precisa ser realmente, responsável. Hoje eu vendo todas as minhas matérias-primas para o mercado magistral, para as farmácias de manipulação e para os professores das universidades. Eles Uau! confiam super no meu material, porque tudo é regularizado. Tá? E tá tudo bem certinho. Coisa que eles não acreditavam. Quando eu tive o primeiro acesso, que foi pela Karina Soeira, ela falou: mas você tem laudo de tudo? Tem. FISPIC? Não, tem também. O seu produto pode vender para farmácia? Pode. Qual que é a diferença para farmácia? Não. Eu falei: é mesmo. É que você fica com uma cara tão Isso, lúdica que a gente isso. acha que não é tão sério. Isso. Aí eu: é sério sim. PL é sério, gente. Pergunta. Deputada, antes da PL ser aprovada, pode existir projetos de lei estadual que legaliza a produção artesanal? Pode, na verdade, assim, o que a gente vê e é comum. Às vezes tem soluções que são dadas no município ou no estado, que é a pergunta que foi feita agora. Quem perguntou?
Magnólia Cosméticos Naturais. Então, a Magnólia Cosméticos Naturais. Pode, porque você pode ter um deputado estadual que faça uma lei ou um decreto, alguma coisa que resolva. Né? Mas o que a gente... só no município ou só no estado. Mas o problema, que eu acho que é bom a gente falar, é que uma lei federal está acima de todas. Então, o que acontece? Se a gente conseguir, se vocês tiverem alguma coisa do estado, ok. A gente precisa fazer que a lei federal seja maior que tudo isso e dê conforto para vocês. Porque daí se tiver uma federal, o município e o estado não podem ir contra a federal, entendeu? Tá calor, pede pra ligar o ar-condicionado. Eu escrevi aqui só pra não cortar ela. Não, mas eu tô bem. Eu tô morrendo de calor aqui. É energia, gente. Não, mas é interessante. Em cima de vocês. Tem a luz. Então a gente vai trabalhar a lei federal, mesmo que tenha no estado, no município, que pode acontecer e ajudar a facilitar temporariamente, a federal vai, sobretudo, é melhor. A gente regulariza o Brasil todo. Sim, senão a gente vai puxar a sardinha só pra um ladinho. Mas se por acaso você tiver alguém aí que você conhece, que mas pode só dar... então, nada impede. Eu lembro que na discussão da telemedicina falava assim, aqui tem um deputado estadual que quer fazer no meu estado. Fala pra ele fazer. Isso não tem que ser de uma pessoa e de outra. A gente tem que somar esforços com o mesmo objetivo. Existe algum prazo ou revisão para essa PL? É o que você já Não fez? costuma ter prazo, mas é o que eu tô falando. Eu tô acelerando, tá na comissão. Eu vou para Brasília, só vai ter coisa depois das eleições, infelizmente, mas assim, em outubro eu tô lá, eu vou ao Senado de novo, vou falar de novo com os 2 senadores, que eu já dei uma cutucada, e vou tentar falar com o presidente da comissão para ver quando é que ele vai pautar isso, porque é um projeto simples, é um projeto que vai mudar a vida de muita gente. Eu acho que a gente tem que andar logo com isso, Peter. Perfeito, obrigado. Se a loja que eu vendo for fiscalizada, o que pode ser feito? O que acontece? Você sabe responder? Eu sei. Eu também, responde você primeiro. Você está vendendo dentro de uma loja e, por infelicidade, alguém fez uma denúncia. Vende-se cosmético e não é legalizado, está dentro de uma loja incrível e não pode. Chega a Anvisa lá e vai averiguar para ver se realmente é um produto que não poderia estar enquadrado ali dentro daquele comércio. Eles vão te deixar uma notificação para você ir lá se explicar. Se eles acharem que não pode de jeito nenhum, eles já vão falar para você, não pode, ok? Você recebe uma autuação sem custo, sem multa. A multa só acontece se ele voltar e estiver lá, tá? Então, assim, primeiro eles avisam e você vai lá e fala, tá bom, beleza, é artesanal, fulano é que faz, eu venho aqui para ajudar ela, você vai explicar tudo. E como algumas alunas minhas, tiveram um ok deles. Ai, que bacana! Que ela explicou, não, isso aqui é artesanal, faço eu e minha mãe, explicou tudo e deu certo. A pessoa falou, é uma besteira, eu achei que era uma pessoa tentando se passar por uma fábrica. Não, e o que você falou é importante, porque mesmo você falou assim, a pessoa pergunta, olha, tem procedência, eu compro esse material é testado, se você mostra a tua boa fé e o que você faz, a pessoa fala, não, tudo bem. Sabe o que eu falo? E é cultural, Peter. E sabe como eu falo para as alunas? Vai participar de uma feira, leva uma caixa com cada matéria-prima que você usa. Quando alguém questionar e você vê, ixi, lá vem caroço, querendo falar, você não pode. Você pega a caixa e fala, ó, eu uso matéria-prima aprovada para esse setor. Isso. Não sei se você não sabe, mas isso aqui existe há muitos anos. Só esse fabricante, que é o Peter, há mais de 20 anos, aprovado pela Anvisa. Tá? É isso. E quando a gente pensa nisso e acontece algo que você tem que tirar o seu produto, simplesmente você tira, devolve, faz o acerto que você tiver que fazer e fala, ó, agora você vai ter que vender só lá no artesanal. Não pode vender mais aqui dentro porque alguém por maldade me denunciou. E eu acho importante também vocês não se rebelarem em nada, porque ainda tem um limbo. Então o que o Peter está falando? Tem a tua caixinha preciosa com as informações, mas não resista. Se o cara se convencer e falar, tá bom, pode deixar, ou tudo bem, ok. Se ele falar, não, eu quero que você tire, tire. E tá tudo bem. E outra, nessa hora, seja o mais tranquilo, mais humilde, porque não pode acontecer nada, gente. Não acontecer nada, tá bom? Sinceramente. Eu sei porque eu já passei por várias alunas que foram denunciadas por maldade. Depois até descobriu quem era. E era gente que queria atrapalhar. Maldosa. Tá? Um outro ponto. Olha aí, na minha cidade, algumas pessoas possuem loja. Como isso é possível? Eu tenho uma história de uma aluna que ela era bem inocente. Tava lá no interior, e aí fazendo e dando certo, vendendo lembrancinha, aí o marido falou, vamos montar aqui em casa uma loja, vamos montar na frente. Construíram tudo, deixou tudo bonitinho, e falou, agora eu vou na prefeitura, porque agora eu tenho que abrir um CNPJ. E ela foi na prefeitura. Aí falaram, isso é com a Anvisa. Aí ela falou, tá bom, vou lá na Anvisa. Ela foi na Anvisa, com tudo que ela tinha. Tá abrindo uma loja?
eu faço esses produtos. E ela explicou de um jeito tão inocente que o pessoal falou, vai minha filha, faz. Que legal. Faz que você não vai atrapalhar a gente. Que bom. Eu vou passar lá de vez em quando pra ver se tá tudo organizadinho, mas aqui você não vai ter problema nunca. Porque ela não fez nada escondido, olha que louco. Não, e a tranquilidade que a pessoa explica, mostrando de onde vem a matéria-prima e como é feita essa boa vontade. Gente, isso quer dizer tudo, tá bom? E outra, hoje tem um ponto muito importante. Você está fazendo realmente para o seu sustento, você está sendo comprometido com aquilo, isso tudo é transparecido, tá bom? Agora quando a gente está tentando dar um jeitinho e que não sei o que... E vende coisa escondida e não sabe de onde vem matéria-prima, é uma coisa completamente diferente. E aí já está no seu olhar. Se seu olhar esse vai mudando, para que isso. você também tenha uma vida diferente com mais facilidades, tá? Preciso passar pela Anvisa para vender meus produtos, foi o que a aluna fez. Não, por enquanto não. Quando a gente vai cuidar da Anvisa. Quando sair esse projeto de lei, tá? Quando sair esse projeto de lei e quando você quiser virar CNPJ, porque sai o projeto de lei, mas eu não quero virar CNPJ, você continua do jeito que você tá. Isso é uma pergunta que apareceu bastante da última vez. Mas quando sair o projeto, todo mundo tem que virar CNPJ? Não. Não. Quem quiser. Só quem uma quiser possibilidade, fizer sentido. Isso. Se fosse eu, por exemplo, fazendo... O Peter tá me enrolando pra me ensinar a fazer. Assim, todo dia que eu venho aqui, eu acho que eu vou fazer sabão, fazer as coisas, aprender. A primeira vez ela falou, eu falei, que ia a fazer gente não vai sabão. fazer sabão azul, colorido, fazer aquela... Ele ainda não... O dia que ele me ensinar... Eu falo, mas o seu trabalho aqui é o... Não, mas eu quero aprender. Mas eu não faria, eu nunca teria um CNPJ. Porque eu faria... Você como empreendedora, como professora da GV... Isso, já pensou que legal vendendo sabão? Não, e você? Você não abriria? O quê? Empresa? Se isso fosse para o meu sustento e eu precisasse do CNPJ para vender, para ter crédito, sim, eu abriria. Mas tem que fazer sentido. Agora, se eu fizesse, que nem algumas amigas minhas fazem, vela, sabãozinho tal, e vende para as amigas, porque ela faz por um hobby, não. Ué, gente, a gente tem que ver o que faz sentido e por que eu tô fazendo as coisas, não é isso? Arrasou. Não é Mas isso? sabe que muitas são assim? Fazem, por exemplo, a Silvia Campos. Ela faz, entrega as encomendas, é só o rol dela, o pessoal do... Não, tem uma amiga minha que só faz vela pras amigas. Ela inventa uma mais linda que a outra. Eu já comprei um monte de vela dela, mas é ela com as amigas, é o rol dela. Não faz sentido ela ter sempre... Não, ela, né? Tudo depende do que a Mas pessoa aí, às quer. vezes cresce os olhos. Então eu vou vender numa loja tal. Meu sonho é ter uma loja. Mas Gente, aí é outro objetivo. repensa esse sonho. Aí é porque outro hoje não objetivo. tá muito legal ter loja, muito impedimento e muito imposto, tá? Então agora não tá. Agora é sair da crise. Quando sair da crise vocês vão ter outra claridade. Vão pensar de uma forma melhor, tá? Mas por enquanto não. Por enquanto vamos fazer caixa. Vamos sair muitas vezes do vermelho. Vamos organizar a nossa vida. E ó, eu sempre fiz assim. Para eu sair daqui, só quando aqui não couber e eu tiver com dinheiro para montar o outro. Para não entrar em empréstimo, para nada disso. Vai fazer dinheiro. Eu já ouvi de muitas alunas, vendi coxinha o mês todo, eu tô aqui para comprar material e para pagar o curso. Nossa, já ouvi muito. Perguntas? Peter, É que você fez assim, bem na hora que ela fez. Uma colega minha tem um estúdio de pilates e às vezes vou lá para vender para algumas alunas dela. Sim. Posso fazer isso? Pode. Essa é uma venda daquele dia. Isso é muito comum. Quantas vezes você já foi em um lugar que eles montam aquele bazar daquele dia? Isso não tem problema. E o risco de alguém chegar ali e te ver que você está fazendo isso e chegar no Visa, não existe, tá? Aí é uma venda direta. Você está passando pelo caixa do lugar de pilates? Não. Você está vendendo direto para a pessoa. Ela só está abrindo os clientes dela para você tratar direto com ele. Dá parabéns para sua amiga, que ela é incrível. Acho que é isso. Respondemos todas. Acho que respondemos todas. Agora, você que tá aí, ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Fala pra gente. Fala pra gente que a gente já manda aqui. Mas eu acho que é isso, né? Vou fazer um checklist. Para que serve esse projeto de lei? O andamento dele. Como tá o andamento dele? Por enquanto, como a gente fica? Ai, meu Deus, não posso fazer? Continua igual. Vou ser presa? Continua igual. Continua igual. O informal é ilegal? Não. Informal está no seu direito, tá bom? Quantas pessoas fazem bolo e vendem bolo pra fora? Quantas? Gente, isso é pra sobrevivência, isso é... Assim, né? Ninguém tá ganhando dinheiro, isso não. Então a gente precisa aliviar a carga. Isso. Tem aí uma leveza. Uma leveza, É exatamente. porque muitas vezes você chega em casa com o que você vai fazer, o pessoal olha e vê que é tão incrível. Aí você entrar no meu site, aí fala, meu Deus, agora você vai arrasar. Precisamos montar uma empresa, precisamos mudar de vida. Aí não deixa as pessoas fazerem isso com você. Principalmente quando o marido fala, agora liberou geral, dou meu cartão, pode gastar lá, que esse aí eu tenho certeza. Não vai.
Não cai nesse truque. Não, e tem porque outro... aí ele se empolga, você gasta um monte, você fica com uma dívida, e aí no começo a gente tem que gastar pouco. E eu vendo matéria-prima, gente. E eu poderia falar pra vocês, compra um monte. Não, eu quero gente de sucesso. Não, e tem mais um detalhe que eu acho também, que você já falou. Tem pessoas que são maldosas. Tem pessoas que vão falar, nossa, mas você tá vendendo isso? Mas pode, porque eu sou fiscal, você não pode fazer. Então, assim, respira. Nossa, tem muita gente que faz isso, que tem o objetivo, às vezes, de acharcar, de, não é? Eu Nem vejo é só isso, aquela tia chata, mal comida, que fala assim pra você, ai, vai vender artesanato, agora só falta. Ou então fala assim, artesanato, ai, pelo amor de Deus, vai arranjar um emprego. Tem gente que é amarga. E aí quando vê alguma coisa muito legal, tenta abafar um pouquinho o seu. Então já acende a lampadinha, lembra que eu falei da mal comida? Já veio mal comida, já começa a rir por dentro e já muda de assunto. Tá bom? Pra você não absorver isso, porque não é seu. Não é seu, tá? As pessoas tentam jogar coisas que muitas vezes não são nossas e a gente não tem responsabilidade disso. Mas o nosso objetivo aqui é tentar fazer com que isso seja regularizado de uma maneira simples e no momento certo. Vocês serão avisadas, não é isso? Sim, sempre. E logo mais ela volta com notícias positivas. Ou vocês vão e a gente vai passear lá. Não avisa, gente, olha que legal. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que agora, em época de eleição, deve estar correndo pra caramba. Tô correndo, mas ela tem uma super aceitação, gente, porque a mulher é muito descrachada. Ela fala mesmo. Eu falo, meu Deus, ela fala na frente dos caras. Eu vejo que ela posta deputada Diana Ventura. E aí eu vejo que ela tá defendendo. É muito legal. Ai, difícil isso. É difícil, mas a gente precisa. A gente tem que acreditar que tem lutar mais gente pelo que a igual gente você. acredita. Eu acho que o país ele tá com uma história do tipo não acreditando mais em política. E acho que é natural. Eu acho que é natural, porque é tanta decepção. Sabe por quê? Porque vai os caras lá, inventam um monte de história que vão fazer acontecer. Somem 4 anos, não fazem nada, volta depois de 4 anos para pedir voto e prometer. O pessoal tá de saco cheio, desiludido. Então, o que é legal todo mundo saber? A gente conhece há 2 anos? 2 anos. 2 anos e meio, mais ou menos. Nossa, a mulher não para, pior que eu, gente. Ela tá toda hora num lugar brigando com alguém, falando quero isso, quero aquilo, quero não sei o que. Não, eu quero deixar um país melhor para as próximas gerações. Eu acho que eu fui muito ausente, então todo mundo que nos ouve, vamos participar da política conscientemente. Cada um tem que pensar do jeito que achar que tem que pensar, escolher bons candidatos que acreditem, não é isso? E veja pra o mudar currículo o país, dessas e veja pessoas. o currículo, vê o que fazem, porque gente vomitando que faz isso, faz aquilo, chega lá não faz nada, só mete a mão em dinheiro, eu já tô de saco cheio. Vamos fazer um paralelo. Você vai entrar numa empresa gigante, maravilhosa, não vão olhar seu currículo? Não. Por que vocês, dono dessa empresa chamada Brasil, não olham o currículo de ninguém e deixam o pessoal entrar só porque ele tá te jogando chaveco? Então lembra disso. É verdade. Porque assim, se o cara vai tratar de cultura, o cara tem que ser expert em cultura. Claro. Não pode ser assim, a Deus dará só porque o cara é legal ou porque é ator da Globo. Ou Pelo que achou o amor papel de no Deus. chão e não sabia em quem votar. Não, pelo amor de Deus. Isso acontece, gente. Pelo amor de Deus. Tem tempo, ó, tem 3 semanas? Tem 2 semanas. 2 semanas, dá pra pesquisar. Pesquisa, analisa, que tá todo mundo vendendo peixe. Então, ó, Peter, obrigada pelo espaço. Eu que obrigada agradeço a a vocês correria pra isso pelas aqui acontecer. perguntas. A gente só parou essa meia hora para bater papo com vocês. Eu mando notícia. Me sigam nas redes, Adri Ventura SP. E Peter, é um privilégio estar aqui com você. Obrigada pelo trabalho que você faz. Eu, como professora de empreendedorismo, que tanto luto por simplificar, desburocratizar, é muito bom estar aqui com você. Com Se precisar de qualquer coisa lá na empreendedoras. GV, pode me chamar. Não, mas, aliás, eu tô tendo uma ideia que você não tem ideia qual é. Você vai ensinar meus alunos a fazer sabão, olha! Tá marcado. Pronto. Tchau, Obrigado, gente. Obrigada. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado por ter vindo. Foi um prazer. E até a próxima. A gente tem uma live às 8 horas sobre montagem de vitrine. Pra vocês aprenderem passo a passo como arrasar aí na vitrine, no seu bazar, da sua casa, pra vocês venderem super bem no Dia das Crianças e Natal que tá chegando. Uau! Tchau, Beijo! tchau!